Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje eu dividi aqui em 4 partes e, como de costume, temos muitas coisas para comentar. Quero começar mostrando para vocês as movimentações internacionais, tanto da esquerda como a direita brasileira. Tanto a turma do Dilma está nos Estados Unidos, como a turma de Bolsonaro também. Eu quero mostrar o que é que eles estão fazendo, mostrar mais ou menos o que é que eles esperam e mostrar para vocês algumas movimentações internas no Brasil que dizem respeito a divergências dentro da esquerda. E esse primeiro tópico a gente vai encerrar com 2 notícias. Uma que comenta que no dia de hoje Eduardo Bolsonaro deve se encontrar com Trump para falar da situação brasileira, e uma notícia que é sobre o Trump, uma das primeiras medidas que ele pretende tomar ao assumir a presidência da República, caso ganhe, e tudo indica que isso vai acontecer, e que essa notícia tem tudo a ver com os presos do dia 8 de janeiro. E aí eu quero abrir o segundo tema mostrando para vocês uma notícia de um cara que possivelmente está sendo injustiçado. Um cara aí de um laudo, que o laudo meio que aponta que não é ele, e mesmo assim a turma falou que é ele, mesmo o laudo falando o contrário. E aí, para minha surpresa, teve um texto bem interessante também questionando alguns inquéritos, a forma como as coisas estão acontecendo. E aí eu quero mostrar também algumas movimentações da esquerda no Brasil que ontem elas colocaram algumas garrinhas de fora. E aí a gente vai entrar no terceiro tópico para falarmos de eleição. Hoje não tem como não falar. A turma vem pontuando aí que as eleições municipais têm tudo para ser um terceiro turno, uma nova disputa, um novo 2022. Lula quer nacionalizar as eleições. E eu quero falar do Boulos, quero falar bastante da cidade de São Paulo, porque um recorte é importante, para no final a gente falar do desgoverno, comando Brasil, e as notícias, já sabe, não são nada boas. Mas vamos lá. Começando pela esquerda, para a direita, para voltar para a esquerda e para a direita de novo. O Estadão nos mostra um belo retrato do que é o governo Lula, a ideologia por trás do governo Lula, o que a esquerda se tornou no Brasil. O Brasil teve interrupção da democracia por 6 anos, de Janja em evento da ONU. Bom, por essa manchete, parece que tudo tá do mesmo jeito, porque a esquerda grita golpe, e continua gritando isso tem muito tempo, inclusive apontando que o Temer é um golpista. A melhor parte fica restrita a esse parágrafo. O Brasil teve uma interrupção na sua democracia? Podemos falar assim? Por 6 anos. O Brasil teve um retrocesso nas suas políticas públicas, ou seja, os mais necessitados, os mais vulneráveis e as mulheres deixaram de ser prioridades no governo do Brasil, que antecedeu até agora o 3º mandato do presidente Lula. Quem falou isso foi a Janja, a primeira-dama, no painel, o evento, olha o que ela participa. Rumo a economias com igualdade de gênero. Fazer com que as finanças públicas trabalhem para a igualdade de gênero. O mundo, no momento em que vê crises se alastrando em diversos setores, principalmente alimentação e energia, mas o governo brasileiro, representado pela primeira-dama, está preocupado em como você pode utilizar o aparato estatal para fazer promoção ideológica nas relações econômicas. É o Brasil, a esquerda woke, cada vez mais forte, cada vez mais hegemônica, é o que se tornou a esquerda do Brasil. Por outro lado, olhando agora para a direita, uma comitiva de deputados está lá nos Estados Unidos para comentar, sobre algumas coisas que estão se passando no Brasil. Eduardo Bolsonaro chegou a falar, fez uma fala ontem, ele disponibilizou um vídeo 4 minutos, está legendado. Não vou dar play porque está em inglês, não está dublado. E aí, ganhou um certo destaque na imprensa nacional. O Metrópolis até deu destaque aqui às falas do deputado Chris Smith, que foi quem estava lá com os deputados. O presidente do Comitê da Câmara dos Estados Unidos diz que brasileiros têm sido alvo de violações de direitos humanos e que a oposição é alvo de perseguição. O que eu vejo no Brasil hoje, principalmente em investigações, chamado de governar pela lei, o oposto do Estado de Direito, afirmou Chris Smith, presidente do Comitê Global de Direitos Humanos, ao lado de deputados brasileiros. E teve um ponto assim que eu fui me questionando o que é que ele pretende com isso daí, sabe? É um nomezinho, por mais que venha
em tese, de um deputado mais à direita, eu fico olhando, né? O que é que vocês estão querendo já meter o bedelho? Mas, segundo o Metrópolis, republicano também afirmou que irá propor uma legislação chamada Lei da Democracia, Liberdade e dos Direitos Humanos no Brasil. Mas, enfim, dos americanos, a única coisa que eu esperava deles de coração, Trump ser eleito, tirem qualquer dinheiro da USAID do Brasil. Cortem todas as linhas de financiamento. Não precisa nem muito ajuda quem não atrapalha. Só parem de atrapalhar. Só parem de atrapalhar que já ajuda muito. A gente vai falar até disso. Essas movimentações internacionais, é difícil da gente medir o impacto dela, quantas pessoas estão sendo alcançadas, etc, tudo mais. Pô, o Eduardo concedeu entrevista pro Tucker Carlson recentemente, teve uma audiência bacana. Agora você vê que, assim, é difícil falar, cara, até onde isso tá indo? Eu não consigo bater o martelo. Agora, o que dá para bater o martelo é que existem pessoas que vêm tomando conhecimento do que se passa no Brasil, não pela ótica da imprensa mainstream, do consórcio internacional, Bloomberg, CNBC, MSNBC, CNN, etc., mas pela ótica da direita. Você vê aqui, esse perfil é um perfil grande, o End Wokeness, ele compartilha a história. Aqui está o perfil original, o tweet original em inglês. Ele, inclusive, está recebendo um reply do Elon Musk. Aí eu coloquei a tradução, né, para ficar mais simples, para você ver o que, é que ele está comentando. Ó. O que está acontecendo no Brasil é uma loucura. Wellington Luiz Firmino acaba de ser condenado a 17 anos de prisão no Brasil. Seu crime? Bom, subir no topo do Congresso e filmar o protesto do dia 8 de janeiro. Ele não machucou, nem ameaçou ninguém, depois sai relatando o ocorrido. E o Elon Musk fala, uau! E depois o perfil responde falando, este é apenas um entre muitos casos como este. Eles aprenderam com o Biden, DOGE, né? DOGE é o Departamento de Defesa, né? Desculpa, Departamento de Justiça. E aí estão comentando. Ontem eu ouvi os deputados de direita comentando, eles falam que um dos objetivos dessas viagens, dessas entrevistas, etc., que eles estão fazendo, é tentar ver se pelo menos gera algum tipo de... Não pode falar, né? Sabe? Qual é a palavra para utilizar isso daí? Não é insatisfação. Desconforto. Pronto. Tentar gerar que seja algum tipo de desconforto, contando o que está acontecendo, para pessoas do Brasil que não vem tomando medidas muito bacanas, sei lá, elas, talvez não elas, mas, por exemplo, universidades americanas, pensem duas vezes antes de chamar essas pessoas para a palestra. Falar, pô, esse cara aí, né, tá tomando as decisões meio complicadas, não sei se vou chamar ele para dar uma palestra aqui, acolá, etc. Não vai ter um banimento, a pessoa ficar proibida de entrar nos Estados Unidos, algo assim, mas um dos interesses dos deputados é tentar, né, causar certo desconforto, para ver se começa, né, fechando uma porta ou outra e ver se você consegue, né, de fora para dentro, causar algum tipo de mudança. Nesse momento, ainda mais diante de tudo que está acontecendo no Brasil, acho que é uma alternativa válida observar aí os desdobramentos. Pegando essa situação internacional, principalmente nos Estados Unidos, para trazer para o Brasil e mostrar algumas coisas para vocês bem pertinentes, esse rapaz aqui, ele não é um influenciador digital, ele não é um jornalista, ele não é um político, talvez seja meio político. É o Alberto Cantalice. Ele é presidente da Fundação Perseu Abramo, é a chamada a Fundação dos Intelectuais do PT. Em tese, as pessoas que pensam nas teses, que criam todo esse arcabouço de ideias da esquerda, etc, tudo mais. E aí o Cantalice ontem fez uma postagem bem interessante, né? Que você vê uma postagem dele, tá dando assim um direcionamento do que o PT, enquanto partido, né? Enquanto intelectualidade, acredita, né? Ele fala em nome da fundação, e ele deixa claro o posicionamento da esquerda brasileira, pelo menos a esquerda petista, de que são vassalos do Biden. Biden versus Trump. Se Trump vencer as eleições nos Estados Unidos, será um retrocesso descomunal? Aí fala, nossa, os comunas vão ser derrotados? O que eu não sei, né? Se vai ser bem assim, porque quando você olha o Biden também, né? Falando, ele fala assim, além de ter os comunas como inimigo a ser derrotado, acho que essa situação não muda muito se for o Biden.
é um estimulador da extrema-direita. Aí bota lá uns preconceitos mundo afora. Isso, com certeza, é um dos medos da esquerda. É saber que, em tese, quando você tem um presidente mais à direita, ele vai ter a tendência de apoiar internacionalmente outros presidentes de direita. E assim, o Lula vai perder o apoio que tem do imperialismo americano que um dia a esquerda fingiu combater. Biden, por seu turno, aí ele tenta, né, fazer uma meia boca. Não, o Biden é meio ruim, ele errou aqui, errou acolá, etc. Né? Entretanto, mesmo questionando e criticando, os setores progressistas norte-americanos começam a engrossar sua campanha. Não é escolha difícil, não é. É Biden na cabeça. Biden na cabeça. Se você é petista, você tem que apoiar o Biden e todas as políticas do Partido Democrata que um dia essa turma fingiu combater. E aí, para vocês entenderem um pouco mais do Alberto Cantalice, e quem sabe, algum dos deputados que estão lá nos Estados Unidos possam ver isso daqui a tempo. Essa matéria aqui a gente comentou em 2022, poucos dias depois que ela foi ao ar. Vocês estão vendo aí, inclusive os deputados que estão nos Estados Unidos estão comentando sobre essas possíveis interferências ou irregularidades, né, que os americanos praticaram ao longo de 2022, fingindo combater a democracia. Isso começa, as primeiras movimentações mais densas começam aqui, 25 de março de 2022. Congressistas dos Estados Unidos são alertados sobre riscos a eleições no Brasil. Tá lá a Comissão Arnes, que estava presente no evento, né? Falando, né? Aqui nos contando. Organizado pelo recém-criado Washington Brazil Office e pelo Washington Office of Latin America, o encontro informou e alertou integrantes do Poder Legislativo estadunidense sobre as ameaças feitas por Bolsonaro. Participaram 16 assessores atuantes na Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Deputados ou pertencentes a gabinete de parlamentares mais ligados a assuntos latino-americanos. Aqui até um ponto, né, para os deputados levarem, tentar descobrir quem eram esses assessores, porque começou aqui e depois a coisa foi crescendo. Além da representante da Comissão Arnes, falaram também Nenise Dora, da Artigo 19, uma ONG que inclusive é patrocinada pela Open Society Foundation, Pedro Kerson, do Pacto pela Democracia, e, olha quem estava nesse evento, o Alberto Cantalice. O Alberto Cantalice, do PT. Aí você entende por que o Alberto Cantalice está te falando que é fácil votar no Biden. Porque ele já foi pedir arrego pro Biden em 2022. Tá aqui, ó. Olha o Alberto Cantalice. Amigo Biden, nos socorra, interfira no Brasil. Interfira no Brasil. Isso daqui cresceu no meio de 2022. O Jaime Raskin comentou muito sobre essas movimentações. Estou na dúvida se o Jaime Raskin chegou a vir ao Brasil. E teve um momento que os deputados brasileiros foram até lá, os deputados de esquerda, para comentar o que estava acontecendo, etc. Acho que dá o caminho das pedras, né, para saber onde entrar em campo para defender a democracia. Então, esse é o Alberto Cantalice. Esse é o Alberto Cantalice. Não tem como você dissociar aquelas revelações do ano passado, daquela matéria da Financial Times, que conta como o secretário de Defesa, o chefe da CIA, Laura Richard, então o próprio Biden, a administração dele, né, atuaram em favor da democracia sem entender o papel das ONGs e do petista, presidente da Fundação Perseu Abramo, Alberto Cantalice. Aí, quando eu falo que eu só queria que Trump tirasse a USAID do Brasil, essa ONG chamada Observatório do Clima, que é como se fosse uma união de ONGs, se não me engano são 9 ONGs que se uniram debaixo desse guarda-chuva, pelo menos era assim quando o Observatório do Clima foi criado, se não me engano foi em 2006. O Observatório do Clima foi criado após uma reunião promovida pelo USAID. Então assim, tira do Brasil. E até porque vai ser bom para a direita americana. Olha o que o Observatório do Clima, né, uma ONG descarada, tá aqui falando. O retorno de Trump
pode resultar em um aumento de até 4 bilhões de toneladas de carbono nas emissões dos americanos até 2030, em comparação com os planos de Biden. Pronto, Trump aí já é o miserável. Aí tem uma ONG que não existiria se não fosse o próprio governo americano, porque a USAID é uma agência do governo americano, é United States Agency for International Development, né? Agência de Desenvolvimento Internacional do governo americano. Mais ou menos isso. Enfim. Tá aí. Já fazendo campanha contra o Trump no Brasil. Tira o USAID do Brasil, Trump. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O financiamento dessas ONGs vai pro balacobaco. E aí, por outro lado, o que eu venho comentando, inclusive, nos outros dias, e você entende um pouco mais da confusão, por exemplo, do precatório, as confusões no que diz respeito à própria esquerda, está se questionando a questão da regulamentação dos aplicativos, falando, pô, tem um negócio meio estranho acontecendo, as movimentações de Lula junto ao mercado financeiro, do Haddad, você fala, pô, por que a esquerda está batendo cabeça? Porque existem divergências e elas são notórias. Você vê, enquanto o Alberto Cantalice está batendo continência por Biden, o PCO tá falando que o Biden é pior que o Trump. Ele não tá fazendo campanha pro Trump. Ele só tá falando que o Biden é pior, né? Beleza, pessoal, a gente entendeu. Estão em lados opostos. E eu não duvido nada que, inclusive, a postagem do Alberto Cantalice seja em resposta a críticas que o PT vem recebendo da esquerda. Mas tá ali, ó. Quem é melhor? Trump ou Biden? Rui Costa Pimenta respondeu essa questão na análise internacional. O Biden é o presidente do chamado Complexo Militar Industrial Norte-Americano. Ele serve esse sistema há décadas. Ele é um homem do sistema. O Trump não é uma pessoa democrática, de direita, não é contra a violência do imperialismo, oposicionismo, etc. É tipo o Alberto Cantalice, né? Ele sai fazendo várias descrições, assim como o Cantalice fez ressalvas antes de apoiar o Biden, o Rui Costa Pimenta faz ressalvas antes de falar que o Trump não é do sistema. O Trump não é do sistema. Aí fala do que pode acontecer no leste europeu. A política dele é de que é um gasto desnecessário ficar se preocupando lá na questão do leste europeu, questão Rússia e Ucrânia. Ele não tem interesse em apoiar todas as operações do imperialismo no mundo. É lá para as tantas ele sai falando, né? Segundo ponto, se fosse o Trump fazendo o que o Biden está fazendo lá no Oriente Médio, né? Assim, a confusão, a situação estaria totalmente fora de controle. Veja os manifestantes, votaram no Biden e estão se manifestando contra ele. Imagina se estivesse se manifestando contra alguém que não votaram. O poder de contenção do Trump não é tão grande quanto o de Biden, ou seja, o Trump seria um governo mais fraco do ponto de vista do apoio geral que ele vai ter, que não tem o apoio do sistema. Aí faz outra ressalva. Isso não quer dizer que nós apoiamos o Trump, né? Que o Biden é pior. Nós apoiamos uma terceira via, né? Socialista. Tá bom. Mas deu para entender. A esquerda tá batendo cabeça. E eu vou fazer aqui uma previsão. Que eu acho que no jeito que tá, não é nem mais previsão. Disputa pela Prefeitura de São Paulo, que vamos comentar isso sem falta. Vocês verão o PCO fazendo campanha contra o Boulos e possivelmente, parte dos eleitores do Ciro Gomes, marcando mais um passo na crise que assola a esquerda no Brasil. Pode anotar e me cobrar. Pode anotar para pegar o recorde desse vídeo hoje, dia 13 de março de 2023. PCO fazendo campanha contra o Boulos. Contra. Não vai ficar calado não. Vai fazer campanha contra o Boulos. Aí vocês vão ver se eu vou estar certo ou vou estar errado. Pode anotar e me cobrar. Aí voltando para a direita, né? Vai e vem. Hoje Eduardo Bolsonaro vai se encontrar com o Trump, propriamente dito. De todas as visitas, eu acho que essa é que tem a maior capacidade de causar impacto, porque uma fala, né, em relação ao Brasil que o Trump fizer tem muito mais impacto, né, muito mais alcance do que qualquer agenda que Eduardo Bolsonaro pudesse ter, né, na qualquer assembleia, né, que seja a Câmara, Senado, etc, tudo mais. Enfim, até porque por que os deputados vão fazer no final do dia? Nossa, tá comentando. É o que os deputados falaram, né? Pelo menos os deputados foram bem honestos. Pô, a gente tá aqui mirando somente ver se causa algum tipo de desconforto, pra ver se o cara, né, cai na real do que tá fazendo no Brasil, pensa duas vezes. O Trump, quer ou não,
Você pega a própria USAID que eu tô falando, pode cortar o financiamento. Mas tá ali, ó. Eduardo encontra Trump e fala sobre brasileiros exilados. Tá previsto para ser hoje, lá em Mar-a-Lago. No encontro, Eduardo Bolsonaro e uma comitiva de parlamentares vão falar sobre a situação de brasileiros exilados nos Estados Unidos e sobre o que consideram uma perseguição em curso a políticos e militantes de direita no Brasil. O deputado entregará ainda uma carta a Trump detalhando as supostas irregularidades. E aí, a notícia que eu falei que vai nos conectar com o tema seguinte: Trump afirma que libertará presos por ataque ao Capitólio se for eleito presidente em novembro. A fala do Trump é aquela ali, ó. Meus primeiros atos como seu próximo presidente serão fechar a fronteira, a questão da imigração desenfreada, e libertar os reféns de 6 de janeiro que foram presos injustamente. Como o Brasil tende a repetir o que se passa nos Estados Unidos com 2 anos de atraso, quem sabe, né, com 2 anos de atraso, a gente pode ver uma coisa similar. E falando disso, da questão do 8 de janeiro, os presos, a Gazeta do Povo trouxe uma nota, né, que eu nem digo assim causa incredulidade, porque tem tanta coisa acontecendo. Comentamos ontem, por exemplo, daquele editorial do Estadão, que o Estadão fala da questão do morador de rua e vai apontando, né, os abusos que foram sendo cometidos ao longo do tempo em nome da defesa da democracia e como isso vem sendo um problema, às vezes maior do que o problema que deveria combater. E aí agora a Gazeta do Povo nos disse que, por semelhança, no contorno da orelha, laudo é usado para incriminar o preso do dia 8. Olha só, essa manchete, ela é uma manchete que eu posso até falar que chega a ser meio que injusta, mas não de mal, mas pelo lado bem. É porque é difícil você conseguir explicar na manchete o que realmente está acontecendo. Então, assim, a Raquel que escreveu essa nota, ela não quis fazer nenhum tipo de clickbait nem nada, você tem que realmente ler para entender que a questão realmente é séria. Assim, tanta coisa acontecendo no Brasil, né? Falar, é preocupante, tá? O que não é preocupante? Mas, enfim, ó. Um laudo comparativo de imagens emitido pela Diretoria Técnica Científica da Polícia Federal, não é nenhum perito aí contratado particular, não. Polícia Federal. E pelo Instituto Nacional de Criminalística, foi usado de forma equivocada para gravar as denúncias contra o homem preso no acampamento em frente ao QG em Brasília, nos atos do dia 8. A única semelhança confirmada pela perícia foi o contorno das orelhas, o que evidencia que as imagens avaliadas não representam a mesma pessoa. Você não está entendendo errado. No entanto, a PGR aceitou o laudo como prova. O laudo que diz que aparentemente não é a mesma pessoa. Aceitou como prova de que o réu estaria no interior do Palácio do Planalto durante as ações do dia 8 e enviou ao Supremo um pedido para atribuir 5 novos crimes contra o cara. Aí tá ali a fala dele. Só que eu não entrei em nenhum prédio público e o próprio laudo mostra que não sou eu nas imagens. Então, como me denunciam por esses crimes que podem dar até 17 anos de cadeia? Questiona o paranaense Daniel Luciano Bressan, que agora responde por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado da União. Aí para você entender o que realmente está no laudo. Análise pericial, datada de junho de 2023, foi assinada pelos peritos criminais Antônio Scarpelli e Ronaldo Rodrigues da Silva. O documento compara fotos de Bressan tiradas pela PF no momento de sua prisão em 9 de janeiro de 2023. E aí compara essas imagens com de uma pessoa que foi gravada pelo circuito interno de câmeras do Palácio do Planalto no dia anterior. Essa análise apontou divergência nos rostos em relação à linha de implantação do cabelo, forma de fronte e desenho da sobrancelha. Cabelo diferente, sobrancelha diferente. Ó, cara, não é a mesma pessoa. A única semelhança percebida pelos sistemas foi no contorno da orelha, o que levou à conclusão de que os resultados obtidos enfraquecem levemente
a hipótese de que o paranaense seria uma das imagens. O laudo pergunta, o cara aqui das imagens que entrou aqui é esse cara que foi preso? O laudo diz que, olha, pelas imagens, essas imagens enfraquecem a tese que seja ele. Ao analisar cabelo, sobrancelha, isso enfraquece. Enfraquece a possibilidade de ser ele, não fortalece, né? Nem 0 a 0. Então, se o lado está dizendo que há menos chance de ser a pessoa, obviamente isso é insuficiente para uma condenação penal e até para uma medida cautelar em relação à autoria. Aponta Gustavo Bardaró, que é... Puxa, tá cortado. Pera aí, só um segundo. Só um segundo. Para mostrar que esse comentário do Bardaró vem de alguém que minimamente sabe do que tá falando. Cadê? Aqui. Gustavo Bardaró, que é professor titular de Direito na Universidade de São Paulo, da própria USP. Aí, para você entender por que diz que enfraquece, laudo enfraquece a hipótese de que o homem das imagens seja Bressan. De acordo com ele, laudos como esse usam uma escala de -4 a +4 para indicar se as imagens avaliadas apresentam a mesma pessoa. Quando teve aquele caso do Apio, que os meses passaram e o Apio assumiu que ele passou um trote, né, pro menino, que fizeram a perícia na voz para ver se a voz era do Apio, se eu não me engano deu +3, indicando que, cara, tudo indica que a voz é do Apio. De -4 a +4 deu +3. Nessa escala, o número 0 mostra que a análise nem enfraquece e nem fortalece. Fica no 0 a 0, né, nessa escala. Enquanto os outros níveis, para cima e para baixo, mostram um grau de enfraquecimento ou fortalecimento da suspeita. Ao nível em que o resultado fortalece levemente a hipótese, fortalece pouco, fortalece muito ou fortalece muitíssimo. E o mesmo em relação ao enfraquecimento, explica Bardaró. E o laudo do Bressan não foi nem 0, que seria nem enfraquece, nem fortalece. Foi -1. Foi -1. O que reduz a possibilidade dele ser a pessoa das imagens. Acabamos de ver ontem o editorial do Estadão falando do caso do morador de rua. Ele não estava participando de quebradeira nenhuma. Ficou 11 meses preso. Podemos estar vendo outra pessoa ser acusada de crimes que não cometeu e um laudo enfraquece a chance dele ser o cara das imagens. É duro, hein? Se fosse, né, eu lá, até entendia, porque eu tenho uma orelhona, né, uma orelha ainda diferente da outra. Aí você fala, não, esse menino aí, o oreudo ali, ó, e coisa. Pô, bicho. Dureza. Eu não coloquei o restante da nota pra ficar preso ao laudo, porque o restante da nota aí trazia as informações da defesa, né? Então ficou assim, o laudo técnico, porque foi um laudo assinado pela polícia, um técnico da Polícia Federal, ligado lá, estudo da Polícia Federal. Mas quando você vai ler a nota completa, ainda fala assim, não, poxa, a defesa ainda indica que, olha a foto que foi postada no dia 8 dele, olha a roupa que ele está utilizando. Aí mostra lá, é uma roupa camuflada, ele tem a foto, postaram ele lá com a foto camuflada. A foto do cara que a orelha é levemente similar, o cara tá com a camisa amarela. Até a camisa diferente. O cara fala, cara, qual a lógica? Ele vai trocar de camisa no meio da confusão? Pelo amor de Deus, gente. Olha o que tá se passando. E aí, a imprensa, mainstream, consórcio é só perseguir. Os petistas só fazem pedir perseguição e censura. Minha Nossa Senhora. Aí é por isso que quando sai uma nota como essa, eu sempre faço questão de trazer, até porque o que eu acabo trazendo, né? E o que às vezes nem dá tempo de trazer em vídeo, eu coloco no Atlas pra registrar, porque lá na frente, não lembrar o que aconteceu, não tinha ninguém reclamando? Não tinha. Olha, nesse mês, quem reclamou foi fulano, ciclano, beltano. Se vocês abrirem um Atlas desde janeiro, depois de amanhã, né, vai show de janeiro de 2024, mas se vocês pegarem janeiro a dezembro de 2023, que já tá disponível, se vocês pegarem, vocês olharem, vocês verão que quase todos os meses, porque no início do ano ninguém tava falando nada, mas quase todos os meses tiveram algumas notas críticas apontando, cara, ó, pô, tá passando do ponto aqui, tá passando do ponto a colar, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, olha o que vocês estão fazendo. Mas pouco importa pra turma da esquerda, principalmente pra Rede Globo.
O André Marsico escreveu um texto muito interessante, porque ele não personaliza ninguém. Ele comenta de forma bem objetiva, mas sem personalizar. Achei bem interessante, né? E a capacidade que esse cara tem de sintetizar o raciocínio dele é bem interessante. Ele até concedeu entrevista para a revista Oeste. Eu não sei se saiu em vídeo, mas saiu de forma escrita. E ele comenta sobre o inquérito das fake news. E ele diz, cara, precisa acabar. Precisa acabar. Muita gente que fala que tem que acabar. Aí o pessoal aponta, não, mas isso aqui, 5 anos, etc. E aí, do mesmo jeito que eu falei pra vocês ontem, é importante ter pautas mais concretas pra na hora de você argumentar, você ter uma base melhor. Esse texto aqui ele é bem bacana. Recomendo até pra vocês que, não sei, uma vez ou outra aí já passaram por isso de ter algum momento que vocês quiseram comentar sobre o assunto e às vezes faltou algum tipo de explicação, às vezes a pessoa te perguntou uma coisa, você não tinha um contra-argumento pra dar em relação, pra tentar entender esses inquéritos que acontecem há tantos anos. Essa matéria é bem bacana. Posso até ficar meio de lado aqui, ó. Se você quiser bater um print, você me recorta, você fica só com a notícia e fala assim, ó. Não faz o menor sentido que em uma democracia se leve a sério e tenha inquéritos excepcionais completando 5 anos de existência, como ocorrerá com das fake news na quinta-feira, dia 14, amanhã. Na verdade, não se trata de mas de 8 inquéritos que orbitam em torno do Supremo, como tentáculos em torno de um povo. Fui o primeiro advogado a atuar nos inquéritos, à época defendendo a revista Cruzoé da censura que lhe impõe a corte. E posso garantir que não se trata de tarefa fácil, tudo sob sigilo e o direito das partes relativizado a todo tempo. E para que tanto gasto de energia e verba pública? Para a democracia ser preservada de seus inimigos. Vai alguém dizer isso? Cara, para que tanta energia gasta? Para que isso? Para defender a democracia, né? Temos que proteger a democracia, é por isso que tem tanto empenho. Mas um combate que se perpetua e é travado sob um regime de exceção de direitos e garantias fundamentais se torna ele próprio o maior inimigo da democracia. Inquérito serve para investigar algo concreto. Não existe possibilidade jurídica de investigar uma pessoa ou um fato por 5 anos, não chegar a nenhuma conclusão e tudo seguir normalmente. Aí, olha o que ele começa a falar agora. Os atos do 8 de janeiro, tão propagados como graves, e o suposto planejamento de um golpe de Estado, tão propagado como concreto e danoso, não foram previstos nem desmantelados por nenhum dos inquéritos. As autoridades fizeram questão de dizer terem sido todas elas pegas de surpresa. Ele tá falando assim, cara, você tem um inquérito que tá investigando um monte de coisa há 5 anos e você não conseguiu, ao longo desse processo, investigando em tese, né, os autores intelectuais, você não conseguiu prever que tinha essa confusão, que ia ter a confusão do dia 8? Se nossa democracia esteve realmente por um triz, como dizem essas autoridades, mesmo existindo inquéritos com poderes ilimitados e investigações colossais há 5 anos, parece estar mais do que óbvio que as investigações infinitas não cumpriram a sua função. No lugar de serem imprescindíveis, elas foram ineficazes. Você não conseguiu prever nada. Você não conseguiu evitar o pior. Ou seja, se tivemos ou tivermos uma democracia em perigo, os inquéritos não se justificam. E não se pode conceber serem justificáveis, pois, nesse caso, né, só servem como trampolim para exercício desproporcional de poder de uma instituição de Estado e de seus servidores públicos. A democracia não precisa de inquéritos sigilosos para se proteger. A democracia precisa de democracia, é o suficiente. O inquérito das fake news e seus desdobramentos, todos precisam acabar. Em outra seara, mas ainda tratando aí de questões jurídicas, para surpresa de ninguém, o Ministério Público Eleitoral recomenda a cassação de Jorge Seife, eleitoral, por suposta interferência de Hang na eleição de 2022. Entenda. É um abuso aí de poder político. O Hang, rapaz. Fez campanha por Jorge Seife, né? Precisa falar alguma coisa? Não, né? O cara que ficou em segundo lugar é do PSD. Partido do Kassab.
sei se foi ele, né, que abriu o processo aí contra o Safe. Eu sei que Bolsonaro tá bem satisfeito com o Kassab e eu acho que Bolsonaro tem razão pra estar insatisfeito. É difícil ter oposição num país desse, né? Abuso de poder político e econômico, né? O Hang só foi eleito por causa disso. E engraçado é assim, o Hang teve 39% dos votos. O segundo colocado teve 19%. Será que o Luciano Hang é tão poderoso ao ponto de ter entregue mais de 21% dos votos pra tirar a vitória do outro cara? Esse Luciano Hang, viu? Rapaz, poderosíssimo, rapaz. Poderosíssimo. Ainda falando, né? Eleição, judiciário. Ah, Jesus, não sei nem como falar isso daqui. Mas ontem tivemos um evento. É engraçado como as coisas, né? Estado não hesitará em usar poder de polícia contra fake news. Avisa Lewandowski. Só nem tinha percebido, né? Para quem tava achando complicado o poder judiciário entrando em campo, o poder executivo avisa que vai entrar também. Juntos e misturados. O Estado brasileiro não hesitará em usar o poder de polícia para combater a proliferação de fake news no período eleitoral. Lewandowski assinou, na terça, termo de cooperação com o TCE para atuação conjunta. Sem atuação conjunta, o bicho já tava pegando, imagina agora. Pelo menos o Lewandowski me conforta que ele fala, ó, não será um órgão censura, não vai ser censura, mas que antes de mais nada veio para proteger a democracia. Ah, essa democracia pronta, viu? Eita democracia que segue abalada. Que democracia abalada, viu? E aí, enquanto o Lewandowski tenta me acalmar, falando que não vai ter censura, eu vou ler o que a esquerda tá comentando. O Leandro Fortes ali abaixo é do DCM e o Hugo Albuquerque é um professor aí, influenciador da esquerda. A questão das plataformas, na verdade, é o seguinte: não tem jeito. Ou criamos aplicativos públicos, cooperativos e nacionais, ou temos que não tem jeito. É como dizer, o governo tem de se comunicar melhor em redes viciadas que favorecem a extrema-direita em escala global. Pronto. A direita, que critica todo santo dia as big techs. Não, vamos melhorar. As big techs, que na maior parte do tempo só punem perfis de direita, estão favorecendo a direita. Né? É a cortina de fumaça. As big techs punem a direita, cortina de fumaça, para esconder que na verdade elas estão ajudando a direita. Essa é a tese do petismo. E aí, para você salvar o Brasil, você tem que tirar as redes sociais todas. Facebook, Instagram, YouTube, tira todas. Aí você cria o YouTubras, Facebras, Instabras, Xbras, né? Que agora não é mais Twitter, é o Xbras. Pronto. Aí você vai ter as redes do Lula. Aí você já proíbe as pessoas de direita de entrar lá. Você bota lá o campo político. Você bota lá, saber quem você vota. Lá, Bolsonaro, votou em Lula. Você tem engajamento gigantesco. Eu botei em Bolsonaro, nem a sua mãe vai ver a sua postagem. É capaz de você pegar o celular, clicar no perfil, a tela ficar branca. Você não conseguir nem ler o que tá escrito. Nem você mesmo vai ver a sua postagem. Porque você é de direita. Inacreditável. É só isso que a esquerda tem pra oferecer todo dia. Censura e perseguição. Aí vem lá o cara do DCM. O povo da esquerda comemorando que Lula vai dar entrevista no SBT. Era que boicotar essa merda golpista. Que apoiou integralmente Bolsonaro após nomear um ministro das comunicações que era genro de Silvio Santos. É muita síndrome de Estocolmo? É de cair o fiofó? Eu acho que a esquerda deve ter escutado, né, o Leandro Fortes, porque realmente foi um boicote. Ninguém assistiu a entrevista do Lula. Foi um fracasso. Agora eu entendi. Não é que foi um fracasso, não é que flopou. Foi um boicote, gente. Foi um boicote. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Brasil. E aí sim, falando agora de eleições propriamente dito, vamos voltar uns dias atrás para você ver como já está o clima no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, que a cidade de São Paulo vem indicando que vai nacionalizar, pelo menos é o que o Lula está tentando fazer. E a cidade de São Paulo é peça-chave em qualquer articulação que visa 2026. Aí veja como já estão as coisas.
Inclusive, a gente pegando um gancho na esteira das fake news, que não serão toleradas. Mas no período eleitoral, como não chegou ainda, então Boulos está de boa. Vejam só. Semana passada, ou no final da semana retrasada, saiu a notícia, né? Já dando repercussão ao que o Boulos tinha aprontado. Tabata critica Boulos por escondê-la em publicação sobre pesquisa e questiona. Erro ou safadeza? Boulos, você é um safadinho ou você errou? Aí, vocês vão ver a pesquisa, eu vou mostrar pra você a imagem. O Boulos fez uma montagem maluca, que o Estadão até diz, ó. Uma das estratégias de Boulos é se apresentar como candidato de uma frente democrática capaz de derrotar o bolsonarismo na capital paulista. Em nenhuma dessas leituras, não importa o quanto eu me esforce, eu consigo entender de onde Boulos tirou esse gráfico que ele postou. Esse cenário não existe. Ele simplesmente retirou meu nome e colocou uma realidade que sequer faz sentido. Agora eu pergunto para vocês, o que é isso? É estatística criativa? É erro? Alguém que não tinha noção do que estava fazendo ou é safadeza mesmo? Questionou a Tabata. Já vou entender essa pesquisa. Aí, no dia seguinte, Tabata e o Ricardo Nunes acionaram a justiça contra Boulos, pedindo a retirada da publicação. Lembrando que no eleitoral, né, as plataformas vão ter que retirar o conteúdo sem ordem judicial. Conteúdo sabidamente inverídico e indemocrático, como foi o do Boulos. Na publicação, o deputado do PSOL coloca em um mesmo gráfico nomes que aparecem em cenários diferentes do levantamento, como do Salles e Marcos Pontes. Ao mesmo tempo, o gráfico não mostra a intenção de votos da Tabata. Justiça manda pagar post de Boulos que divulga pesquisa de intenção de votos sem citar o nome de Tabata. Ou seja, o Boulos realmente estava errado. E aí? Será que se fosse no período eleitoral, as redes sociais do Boulos iriam sair do ar? Ele ia ser banido, ia pagar uma multa, ia ser preso, caçado? E aí? Porque estão falando que vai ser mais ou menos assim, né? Pode usar fake news, Boulos. Não pode. Mas não tá no período eleitoral ainda, né? Não pode. Aí, para comentar sobre isso, trazer as imagens, surgiu na época uma thread no Twitter de um perfil que não é bolsonarista de jeito nenhum, apoio da terceira via, que é o Franquito Curioso. E aí ele coloca ali já as imagens, como vocês podem ver, né? O Boulos, que só tá 5% à frente do Ricardo Nunes, tá lá em cima, o Ricardo Nunes lá embaixo. O Ricardo Nunes, que tá, segundo a pesquisa, 17 pontos na frente do Salles, tá empatado. Se você olhar o tamanho do gráfico, né? E o Salles, que tá 1% só na frente do Marcos Pontes, já também, né? Tá bem à frente. E do Pontes pro Kelmo, que só tem 1%, a distância é a mesma do Pontes pro Salles. Então, assim, é uma maluquice. Só que por que eu quis trazer essa thread? Ele já explica ali no primeiro tweet, ó. Ontem, o Boulos postou estes dois gráficos. Inicialmente, achei apenas ser o clássico caso do eixo X truncado, mas é muito mais grave. Muito mais grave. Vem que eu te explico. A primeira postagem foi essa. Notem o quanto o tamanho das colunas está desproporcional. 34%, muito maior que 29%, que está quase igual a 12%, que é enganoso. Mas tinha uma mentira também contra contra qualquer adversário, mas omitindo Tabata e o Kataguiri. Tá ali, ó. Boulos lidera com 34% contra qualquer adversário, tá? Mas cadê a Tabata e o Kataguiri? E é engraçado ver que o Boulos já entende que Kataguiri e Tabata são a mesma coisa. Ele exclui os dois, né? O MBL é o puxadinho do lema. Talvez, assustado com a má repercussão, a campanha apagou o post e colocou esse aqui novamente com X fantasioso. Contra qualquer adversário. Aí colocou contra qualquer bolsonarista. Mais uma vez confirmando, né? Kataguiri e Tabata é a mesma coisa, não são bolsonaristas, então dá pra tirar os dois. O fato de nomear apenas os adversários ditos bolsonaristas explicaria a omissão de Tabata e o Kataguiri, certo? Mas preparem-se, porque fica pior. Fica pior. Os infógrafos foram baseados numa pesquisa realizada pelo Real-Time Big Data, mas com um detalhe. Os infógrafos não batem com nenhum dos 3 cenários pesquisados, que é o que está lá na nota, e por isso que pediram para o Boulos apagar sua postagem. Aqui está o primeiro cenário.
Boulos com 34, Ricardo Nunes com 29, Tabata com 10, Kataguiri com 6, Marina Helena com 1%, Padre Calma com 1%. Aí eu te pergunto, cadê o Salles? Cadê o Marcos Pontes? Porque na imagem do Boulos tá os três, né? Aí você vê nessa. Essa daqui tem o Salles em segundo lugar, com 12. E aqui o Ricardo Nunes tem 20, não tem 29. E cadê o Marcos Pontes? O Kelman tem 0. A Marina Helena do Novo também não aparece nenhum dos gráficos. Quando você vai nesse outro, tá o Ricardo Nunes, tá o Marcos Pontes, mas não tá o Salles. Mas e aí? No primeiro infógrafo foi considerado Boulos, Nunes e Kelmo do cenário 1, mais Salles do segundo cenário, mais o Ponte do terceiro cenário. Em outras palavras, o que o Boulos fez foi uma invenção maluca. Assim, o que parecia apenas ser um infógrafo, apenas enganoso devido à escala irreal, na verdade é uma mentira. E vale lembrar que estou analisando a comunicação sem entrar no mérito político. E quem quiser isso aqui para baixaria é bloque. Aí, o Boulos veio, naquele mesmo dia depois dessa fake news que ele postar o seguinte, ó. Infelizmente, quem aderiu ao bolsonarismo aderiu para valer. Estamos a 7 meses da eleição e as fake news já estão nesse nível de baixeza. Aí o Franquito fala, né? Ironicamente, vejam o que o candidato postou hoje sobre fake news. Notem que ele traz para si o monopólio da virtude. O mentiroso traz para si o monopólio da virtude. Boulos é Lula. Mas Lula é, assim, é a cópia. É a cópia. A mentira encarnada. Lula e Boulos é pai e filho. Aí saiu a nota. Saiu outra pesquisa, Datafolha. Boulos ignora empate com Nunes e distorce pesquisa Datafolha em rede social. Foi outra, gente. De novo. O Boulos distorceu a segunda pesquisa seguida. Aí eu te pergunto. Mas não te pergunto, é porque já tem a resposta, né? O combate às fake news é só no período eleitoral. Tá valendo. Ainda pode mentir. O Boulos está aproveitando, né, a janela para mentir direito. Mentir com força. O Boulos distorceu em suas redes sociais o resultado da primeira pesquisa Datafolha 2024 para a Prefeitura de São Paulo, ao ignorar o empate técnico na liderança com o atual prefeito Ricardo Nunes. Em seu Instagram, Boulos ignorou o empate e divulgou que, segundo Datafolha, é o primeiro em intenção de votos, o que não condiz com os dados do levantamento. Ele foi imediatamente criticado por aliados de Nunes e por bolsonaristas. E aí, para você ver como as coisas já estão caminhando diante das últimas falas do Lula que o PT vem aprontando, índice de rejeição do Datafolha, 34% jamais votariam em Boulos e 26% em Nunes. E o que é que essa notícia traz de interessante? O Boulos, segundo, né, a Datafolha, tem 34% de rejeição. Segundo parágrafo, na pesquisa anterior era 29%. Dentro de duas pesquisas do mesmo instituto, você não está comparando Datafolha com IPEC. Você está comparando Datafolha com Atlas, Intel, Quest. Não. Datafolha é Datafolha. Analisando com a mesma metodologia, o mesmo instituto, você vê que a rejeição ao Boulos aumentou acima da margem de erro. E isso está acontecendo na esteira que a campanha do Boulos está nacionalizando. E por quê? Por que está nacionalizando? Quer falar o quê? Não entendi. Veja então. A mesma pesquisa da Datafolha também foi dar um bizu sobre o Lula. Reprovação de Lula sobe 9 pontos e atinge 34% na cidade de São Paulo. A rejeição do Lula está, inclusive, no mesmo patamar do Boulos, né? Crescendo junto. Crescendo junto. Quanto mais besteira o Lula fala, mais repercute no Boulos. O que também nos comprova que Boulos é literalmente Lula 3.1. Sem estar Lula 3.0, agora Lula 3.1. É atualização. É atualização. Lula 3.1. É flex. E a pior coisa que pode acontecer pro Brasil é ter o Boulos na cidade de São Paulo.
A reprovação ao governo Lula cresceu 9 pontos em um intervalo de pouco mais de 6 meses, sua aprovação caiu 7%. Lula está derretendo. Porque o Brasil está um caos e vai piorar. A aprovação a Lula em Salvador cai de 57% para 50%. A queda foi de dezembro de 23 a março de 24. A taxa foi apurada, precisa Atlas Intel. Aí, voltando para a Datafolha, para a gente falar agora de Bolsonaro, foi feito um levantamento que, rapaz, 63% dos eleitores paulistanos rejeitam apoiar um candidato ligado a Bolsonaro. Aí, Mário Sabino, que odeia Bolsonaro, mas eu acho que acho que ele odeia mais o petismo do que Bolsonaro. Acho que ele é mais antipetista do que antibolsonarista. Ele também está bem incomodado com a imprensa recentemente. Ele resolveu se debruçar sobre esse caso e utilizar da lógica para mostrar, né, como andam as pesquisas favoráveis ao Lula. Será que Bolsonaro afasta 63% dos eleitores paulistanos? Será mesmo? Será? As pesquisas eleitorais já mentiram mais, mas elas ainda podem errar, apesar da margem ser pequena. Erram porque o eleitor tem o direito de mentir para o pesquisador. Veja-se o caso dessa pesquisa de hoje do Datafolha, segundo a qual 63% dos eleitores paulistanos não votariam de jeito nenhum em candidato apoiado por Bolsonaro. Acho o número inflado. Ou Ricardo Nunes, que é atual prefeito, não ia estar correndo atrás do apoio de Bolsonaro. Se Bolsonaro é tão rejeitado, Ricardo Nunes não queria o apoio dele. Se não, vejamos. Na última eleição presidencial, Bolsonaro perdeu na capital por 46 a 54, tendo a crer que esses 54% expressam hoje a rejeição máxima a um candidato apoiado por Bolsonaro. 54, no máximo, já não é o 63. O número de Lula na Datafolha parece mais crível. 42% não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo petista. Alguém poderia dizer, de lá para cá, a imagem de Bolsonaro erodiu-se e mais gente sente aversão a ele. Se esse for o caso, a aversão parece estar diminuindo, porque na mesma pesquisa feita pelo Datafolha em agosto passado, 68% dos paulistanos disseram que disseram que passariam longe de um candidato apoiado por Bolsonaro, e agora 64%, ou seja, está caindo. Por outro lado, a rejeição a um candidato do lulismo aumentou de 37% para 42%, os mesmos 5% da rejeição do Boulos. Não é improvável que até outubro o movimento se mantenha e a ojeriza a Bolsonaro encolha. A tendência é que a rejeição ao bolsonarismo siga caindo, porque a população está vendo o que a esquerda está fazendo. Bolsonaro não está mais no poder, o brasileiro tem memória fraca, a Globo não está conseguindo emplacar nenhum tipo de narrativa a mais. O povo não vai nem mais lembrar porque não gostava de Bolsonaro, né? A Globo falou uma coisa que eu não gosto, nem vai lembrar mais. Porque, repito, o eleitor tem de mentir para o pesquisador. Muita gente talvez ache que expressar simpatia pelo ex-presidente significa compactuar com o crime, dada a permanente demonização dele. Na cabine de votação, contudo, quem sabe esse mesmo pessoal se sinta seguro para votar um candidato chancelado por Bolsonaro, ou seja, a rejeição ao ex-presidente seria ainda mais baixa do que indicam as pesquisas. Há outro ponto. A estratégia de Lula é nacionalizar ou ideologizar a máximo a eleição em São Paulo, com Boulos concorrendo contra o nome de Bolsonaro. A de Ricardo Nunes, para se reeleger, é fazer com que a eleição municipal continue a girar em torno do cardápio de sempre. Saúde, educação, trânsito, buraco na rua. Tudo isso com uma pitada de direita contra a esquerda para enfatizar o radicalismo do Boulos. Neste momento, ambos estão empatados tecnicamente. A estratégia de Lula é arriscada, não só porque a rejeição a ele aumentou e a de Bolsonaro diminuiu, mas porque Boulos, com fama de radical, tem 34% de rejeição total contra 26% de Ricardo Nunes, que tem fama de moderado. Se esses números forem reais, a nacionalização tenderia a reforçar os poréns ideológicos do eleitorado ao candidato do petismo. Um antibolsonarista e também antipetista, né? É o Neném, o isentão, tá pontuando que, cara, a principal cidade do país, tudo indica, que vai acarretar numa derrota do Lula. Numa derrota do Lula. O Ricardo Nunes passa longe de ser um bolsonarista, né? De direita, etc, tudo mais. Mas o importante é a derrota do Lula. É a derrota do Lula. No Brasil, não vai ter nenhuma cidade que vai impactar tanto a eleição de 2026 quanto a cidade de São Paulo.
cair nas mãos do PT, do Boulos, minha Nossa Senhora, não dá de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. E se em São Paulo, que Bolsonaro, né, perdeu na capital, já tá assim. Imagina no restante do país. Eu tenho uma chama de esperança que ela tem dia que ela cresce no coração. Eu fico olhando o cenário e falo, rapaz, a chama tá mais forte, tá maiorzinha, né? Então que tá abanando ela, pra ver se ela cresce. De coração mesmo vendo, pô, os deputados aí se movimentando, PL indo aos trancos e barrancos. Bolsonaro com aquele tesão de fazer campanha, de rodar o Brasil. Rapaz, se eu pudesse ser candidato, tá indo agora lançar a candidatura do Ramagem. Assim, tá, você vê, pô, o cara podia estar de braço cruzado, mas tá empolgado. Tá empolgado. Quer lançar candidato, ou pelo menos ter alguém assim, falar, não, esse cara aqui, a gente vai ter algum espaço nas prefeituras com cidades acima de 200 mil habitantes. Quero não criar, né, falsas esperanças, né, nem animar ninguém, mas falo pra vocês, de forma assim bem ponderada, pé no chão, uma chama de esperança, né, vem crescendo no meu coração. E aqui só pra vocês darem risada, né, gente, depois de tudo que o MBL fez pra eleger o Lula, de tudo que o MBL fez pra destruir o governo Bolsonaro, o MBL não conseguiu espaço no Ministério das Comunicações do Juscelino, nem nos outros ministérios que foram entregues aí à União Brasil. Foram limados, não conseguiram nenhum carguinho. E agora, né? Tomaram a rasteira do Alckmin. Governo Lula, né, Leo? Governo pede ao Ministério Público que investigue se polícia fez operação ilegal contra exploração sexual infantil com Arthur Duval, né, o Mamãe Falei em Marajó. O MBL agora tá falando, acredite se quiser, o governo Lula quer que Arthur Duval seja investigado. É mesmo? Isso aqui se chama karma. É o karma do voto nulo. Fizeram campanha pra desidratar, tirar voto de Bolsonaro e estão recebendo aí todo o amor dos petistas. Só consigo falar duas palavras. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Mas bem feito. Bem feito. Vai lá, ministro. Vai lá. Vamos investigar o que ele tá fazendo, né? Comentando aqui de umas coisinhas do governo Dilma, não vou terminar de comentar tudo, deixar umas coisas pra amanhã. Ontem o Dilma fez essa fala aqui. Mulher com profissão não depende do pai pra comprar batom e calcinha. Não discordo muito do Lula. O problema é só que se fosse Bolsonaro fazendo isso, né? Ia ser um Deus nos acuda. Como é o Lula, ele pode falar o que quiser que não pega nada. Aí, com essa imprensa passapanista, em nenhum momento a nota da Folha de São Paulo tá criticando o Lula. Pelo contrário, faz questão de trazer o contexto para mostrar que o Lula, na verdade, está lutando pela liberdade das mulheres. A imprensa mais passapanista desse Brasil, que é o consórcio, todo dia passa pano. E eu tenho que ler coisas como esta. Lula apanha todo dia 14 meses. Todo dia. Lula apanha todo dia. Todo dia. Espia só. Tá uma notícia. Duas notícias. Sobre comida. É a minha leitão também. Cebola, batata e arroz. Veja os preços que explodiram em fevereiro. Essa notícia sobre o Lula, não. Só tá relatando um fato. Mas o Reinaldo Azevedo deve considerar que isso daqui é um ataque ao Lula. Todo dia ele é atacado. Aí a turma da Mireia Leitão diz: Páscoa. Preço do cacau sobe 75% e impacta no valor dos chocolates. O Brasil ocupa o sexto lugar na produção mundial e importa o produto de países africanos. Aí você vê a Folha de São Paulo também trazendo um fato. Inflação oficial do Brasil acelera em fevereiro para 0,83. Acelera! Aí vem de novo a turma da Mireia Leitão. Apesar de mais alta, inflação de fevereiro traz boas notícias. Olha, gente, a inflação que representa que os preços estão aumentando, né? Veio mais alto. O esperado tá acelerando. Mas isso é bom, viu? Isso é bom. Analistas dizem isso. E o Reinaldo Azevedo tem a coragem de falar que Lula está sendo atacado todos os dias há 14 meses. 14 meses. Não, é bom, mas é ruim. Ou é ruim, mas é bom, né? Não, inflação. É ruim, mas é bom. Não, é alta, mas é bom. É bom, entenda.
Entenda. Billy Leitão vai te confirmar isso. Ai. Nível de endividamento das empresas está próximo ao da crise de 2015. Entre as companhias da Bolsa, 15,5% não geram caixa suficiente para cobrir suas despesas financeiras, mostra o da FIP. As companhias brasileiras continuam com dificuldades para cumprir seus compromissos financeiros, mesmo após os cortes na taxa básica de juros da Selic. Paralelamente, os índices de inadimplência das companhias divulgados pelo Banco Central vêm crescendo aceleradamente desde meados de 2022. O nível atual é mais que o dobro do registrado 3 anos antes, no final de 2020, quando atingiu 1,45. Lula tá pior do que o Fique em Casa. Nem na época do Fique em Casa eu tava tão ruim. Mas não pode criticar o Lula. Não pode criticar. Eu não vou comentar esse gol da Vale hoje. Teve uma ontem, o cara demitiu, apresentou uma carta. Eu quero comentar isso com calma. Eu quero trazer umas notícias da Petrobras e duas notícias internacionais. Uma que envolve o Trump e outra que envolve uma questão que está acontecendo na Europa Oriental. A gente comentar tudo junto. Mas tá aí. Você não pode criticar o Lula. Aí a turma não entende porque tá aumentando a rejeição. Aí o Lula quer nacionalizar a campanha. Aí você vê o Bolsonaro derretendo. E, por outro lado, a imprensa quer te fazer acreditar que o apoio de Bolsonaro não serve de nada. Na verdade, a gente sabe que no final do dia, essa história é para tentar afastar os políticos de Bolsonaro. Tentar convencê-los de que não cedam espaço nem para Bolsonaro, nem para seus aliados, porque isso é ruim para vocês. Entenda. Confiem na gente. Confiem na gente. E é isso. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, gosta do meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. Depois de amanhã, temos aí o de janeiro de 2024. Nem lembro mais quais são os temas que tá lá no Atlas, né, de 2024. Eu tô escrevendo o de fevereiro, né? Já comecei. Sempre pego para mim o capítulo dos dossiês históricos. E vamos que vamos. Só uma coisa que eu falei esses dias, e até avisar. Esse ano é no bissexto, tem 366 dias. Possivelmente, espero que não, mas talvez, no final desse mês, a gente vai ter um dia que não vai ter vídeo diário. Eu acho, achismo. Então tô avisando desde agora pra você não se desesperar. Eu acho, só um achismo, talvez início de abril. Mas até lá eu aviso. No dia eu vou avisar, só pra você não ficar desesperado. Mas eu não vou falhar, né? Eu trabalho 365 dias, então no bissexto pode ter um dia de férias. É um dia de férias a cada 4 anos, então não reclama. Brincadeiras à parte, compartilhe o vídeo. Volta amanhã e eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!